Amém. E louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos ler aqui os primeiros 8 versículos aqui desse capítulo. Que hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu coloquei: virando a página da vida. Apesar de estarmos chegando, cronologicamente falando, ao final de um ano, nós não precisamos esperar esse ano virar para dizer assim: agora eu vou começar. Nós não precisamos esperar uma data mudar no calendário para que a gente possa dizer assim: agora as coisas vão ser diferentes. Hoje Deus pode virar a página das nossas vidas. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, ou um alicate. Com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que palavra poderosa essa que retrata esta visão extraordinária que o profeta Isaías teve. Com certeza, entre as grandes revelações da glória de Deus que existem nas Escrituras Sagradas, esta é uma das mais poderosas. E nesse dia, esse profeta teve esse prazer de ter essa visão extraordinária. Com certeza não estava na sua agenda esse encontro. Com certeza ele não recebeu nenhum cartão postal dizendo: ó, nesse dia, neste ano, em algum momento dele, você irá me encontrar. Mas no céu esse dia já estava agendado. E talvez hoje você chegou aqui não debaixo de um convite, não por causa de uma palavra extraordinária que você recebeu de Deus, mas o que eu quero te dizer aqui esta noite, que Deus contava e sabia que você estaria nesse lugar. Eu não tenho dúvidas que os planos de Deus para as nossas vidas, eles são imutáveis, e Ele trabalha para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Afinal de contas, o desejo de Deus é que a sua igreja, o corpo revelado do seu Filho Jesus na terra, por onde ele passe, ele manifeste a sua glória, a sua santidade, e a ele ministre todo o louvor. Logo, Deus conta com você, assim como também contava com este novo profeta, que estava iniciando a sua caminhada ministerial,
no finalzinho do reinado do rei Uzias. E esse rei não era mais um rei de Israel. Depois de Davi, com certeza este rei foi o rei mais extraordinário que governou sobre Israel. Foi um dos reis que conquistou muitas terras. Os seus exércitos eram poderosos, equipados com carros, com flechas, com lanças. Ele fortificou toda a cidade de Deus, colocou nos altos muros, em cima das fortalezas, instrumentos de guerra que protegiam o povo e fez com que a nação se expandisse de uma forma extraordinária. Logo, quem olhava para o reinado deste homem não tinha como olhar e não dizer que Deus estava com ele, que Deus estava cooperando com ele. Afinal de contas, quantas coisas extraordinárias não foram vistas aí nos mais de 50 anos que esse homem governou sobre Israel. Mas, como todo sopro de vida que um dia o homem recebe, um dia também ele se vai. Não importa o quanto esse homem tenha construído, não importa o que ele tenha feito, não importa o quanto ele tenha conquistado, um dia ele vai expirar. O seu fim um dia chegará e a sua glória logo passará. Afinal de contas, outros virão, mas Isaías estava vivendo esse momento de glória. Ele estava dentro do palácio real. Ele estava vendo tudo aquilo que esse homem havia construído, este rei tinha levantado com a sua força e com o seu poder. Ele sabia das grandes batalhas que ele havia vencido. E ele estava com certeza de queixo caído, como diz o ditado popular, diante de tantas coisas magníficas que havia naquele reino. Porém, ele ainda não tinha visto o Senhor. Ele olhava para os outros profetas que passaram antes dele, ali naquela região, Amós, Oséias, Joel, o próprio Jonas, que foi enviado para profetizar sobre nações que não eram a nação de Israel. E ele sabia dos grandes testemunhos desses profetas. Ele sabia do que havia acontecido com eles, das revelações que eles tiveram, das palavras proféticas que eles anunciaram, e o poder que essas palavras tiveram nos reinos que eles ali assim também profetizaram, como Isaías agora estava se levantando com esse propósito. Porém, Isaías ainda não tinha tido esse encontro. Ele ainda não tinha encontrado o Senhor de uma forma que transformasse a sua vida de uma forma tão poderosa que o seu ministério seria impossível de não impactar os locais, as cidades, as pessoas, que ele fosse levado pelo Espírito a profetizar. Mas até que um dia chega um momento que esse grande rei, ele morre. Apesar das suas grandes conquistas e das escrituras dizer que Deus era com ele, quando ele chega no ápice de todas as suas conquistas e toda a sua fama, o seu coração ali se afasta de Deus. E se afastando de Deus, então ele começa em um declínio moral, aonde as enfermidades o alcançam, aonde a sua vida começa a definhar, e os seus últimos dias são dias tristes, diante de tudo aquilo que ele havia construído. O rei então morre. E Isaías está vendo aquela perca que não tinha tamanho. Ele imaginava que talvez esse rei ele vá governar mais alguns anos e eu vou poder desfrutar de coisas ainda grandiosas, mas o homem morreu. Chegou o momento que o Senhor o chamou, o Senhor o levou, e agora ele estava desolado dentro de um castelo, dentro de um local, esperando quem iria ser aquele que iria substituir o rei. Quem era que iria se levantar? Quem seria o nomeado? Será que o cara seria o ungido de Deus? Será que o cara seria obediente? Será que o cara faria outras grandes conquistas, assim como também esse havia
conquistado, a incerteza estava no coração de todos que estavam naquele lugar. E com certeza também estava no coração desse profeta. E Deus, na sua infinita misericórdia, vendo esse momento no coração de Isaías, vendo que ele estava ali com certeza entristecido com a morte daquele rei, ele diz: agora é o momento de eu me revelar para o meu profeta, porque o rei a qual os olhos dele olhava, morreu. Agora eu posso me apresentar a ele, porque não haverá um outro rei em seu coração que irá disputar comigo a honra, a glória e o louvor. E meus irmãos, o nosso coração é especialista em levantar reis. E quando nós falamos em levantar esses reis, não falamos apenas de pessoas, mas de coisas, de posições, de cargos, bens materiais. Muitas coisas podem governar no nosso coração, e ainda que sejam coisas grandiosas, e ainda que as pessoas de fora estejam dizendo, tudo isso aconteceu porque foi Deus que fez na vida dele, ainda assim nós podemos ter tudo isso e não enxergar ao nosso Deus. E isso é muito triste. Afinal de contas, Deus resolve se revelar para o homem, para que ele possa conhecê-lo. Deus deseja que aquele que ele criou com as suas próprias mãos, o qual soprou o Espírito dentro dele, deseje se relacionar com ele na intimidade. Não apenas em um momento de necessidade, não apenas para conquistas, não apenas para ter coisas, mas para saber quem é o Deus a qual nós servimos. Não é à toa que Jesus relata que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que os olhos do Senhor, que estão sobre toda a terra, contemplando os ímpios e os justos, estão procurando, Ele está procurando quem é um verdadeiro adorador. Porque o seu coração se alegra quando vê um homem caminhando nesta terra, cheio de tantas coisas que poderiam encher o seu coração, e ele resolve se esvaziar de tudo e dizer: eu quero ser cheio do Senhor. Ele está procurando esses adoradores. Por isso que neste ano que o rei morre, ele diz: eu vou me apresentar a esse profeta. E em um momento extraordinário, Isaías relata que neste ano ele viu o Senhor e ele estava assentado em um alto e sublime trono. Que aonde ele estava não havia lugar aonde a sua glória não estivesse. O seu manto enchia todo aquele ambiente aonde ele estava. Logo, não havia um lugar onde alguém, na presença dele, pudesse se esconder sem ser tocado pela sua glória. Uma visão impactante. Uma visão que não pode ser contemplada ou vista simplesmente pela nossa sabedoria, simplesmente pelo nosso conhecimento. Jesus agradece: Pai. Mateus 11, 25, 26. Porque o Senhor escondeu, Pai. O Senhor escondeu aos olhos e ao conhecimento dos que são sabidos, conhecedores, cultos, intelectualmente preparados. O Senhor escondeu deles a maravilhosa graça. Mas o Senhor resolveu olhar para pequeninos, homens simples, que entendem que sem o Senhor nada podemos fazer. A estes o Senhor resolveu se revelar. Aqui ele está
se apresentando a Isaías. Estava se mostrando a ele, dizendo: olha, toda a glória humana que você já viu não se compara com a minha glória. Todo o sentimento que havia no seu coração, quando você entrava na presença deste grande Rei dos homens, não se compara com o que você sente quando você está na minha presença. Aleluia. Que coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Que coisa extraordinária é sentirmos a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus? Sabe aquele momento da tribulação, da luta? Ou daquela encruzilhada que você está, que não sabe para onde vai, se vai para frente, se vai para trás, se chora, se grita. Mas aí naquele momento vem uma alegria tão extraordinária no coração, que ela excede todo o entendimento. Essa é a presença de Deus. Aí a gente glorifica, aí a gente louva ao Senhor, e as pessoas que estão ao nosso lado, contemplando a nossa luta, que estão lá torcendo pela nossa queda, elas vão olhar e vão dizer: por que você está assim? Se tantos motivos você tem para chorar, e você está aí glorificando a Deus, você com certeza diz de primeira: porque eu vi o meu Senhor, eu o conheço, aleluia. Ele me conhece, Ele se revelou a mim, eu pude vê-lo. Quando olhamos para a vida de Jó, vemos um homem temente a Deus, sim ou não? O mais temente a Deus sobre a face da terra na sua geração. Um homem que Deus tinha orgulho de chamar o diabo para dizer assim: ei, tu viu o cara lá embaixo? Tu viu o meu servo Jó? Deus reconhecia todas as obras que Jó fazia, toda a santidade que ele buscava ter, todos os sacrifícios que ele fazia para glorificar ao nome do Senhor. Deus não rejeita. Deus está vendo, Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração. Mas a partir do momento que nós achamos que essas coisas que nós fazemos ou podemos fazer, vai fazer com que Deus haja ou mude de alguma forma, porque nós estamos fazendo alguma coisa, aí, meu amigo, a palavra diz que isso sobe como um cheiro de trapo de imundícia. As obras mais perfeitas, os sacrifícios maiores que você fizer na terra, aquilo vai estar chegando para Deus e Ele vai estar dizendo: isso cheira mal, porque a sinceridade do coração está corrompida. Quem está reinando dele não é o Deus verdadeiro. E Jó, apesar de tudo que ele vivia e fazia para Deus, ele não conhecia a Deus. E quando eu digo não conhecia a Deus, não é de ouvir falar de Deus, não é de saber os princípios de Deus, não é de saber o que é a vontade de Deus, não é de saber o que nós temos que fazer para Deus. Não é disso que eu estou falando. Mas Jó 42, versículo 5, ele diz: meus ouvidos, ele já tinha ouvido a seu respeito, mas somente agora os meus olhos conseguem te ver. Você consegue enxergar as obras de Deus na sua vida? Você consegue enxergar Jesus na sua vida? Se você ainda não consegue, é só lembrar da sua vida antes de você conhecer a Jesus. Se a vida que você tinha antes de conhecer a Jesus não lhe causa um impacto e um constrangimento, é porque você ainda não viu ao Senhor. Você já ouviu falar dele, você já ouviu histórias sobre ele, você já ouviu muitas pregações aqui nesse púlpito a respeito dele, mas você ainda não o conheceu.
na pessoa de Jesus, esse Espírito transformador, que faz com que o nosso coração saia das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quando isso acontece, meus irmãos, e nós lembramos do nosso passado, primeiro vem o constrangimento, depois a vergonha, depois a glória a Deus por termos conhecido ao Senhor em espírito e em verdade. Isaías estava nesse processo. Ele teve agora a oportunidade de ver o Rei dos Reis, meu amigo. E quando ele ver a esse Rei, quando ele ver a esse Deus, ele entende claramente que o propósito dele ter se revelado não é simplesmente dar a ele algo para ele fazer, mas o propósito desse Deus se revelar a Isaías é trazê-lo para perto, é fazer com que ele agora aprenda a caminhar lado a lado, sabendo que aquele Senhor está em nós e que nós também estamos nele, e a nossa vida não pode ser a mesma, ela tem que mudar. Quando Isaías vê a revelação de Deus, ele cai e diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido, eu sou um pecador. Os meus lábios, Senhor, são impuros. O que é que eu vou dizer aqui na sua presença? O que é que eu posso dizer, Senhor, diante desta glória? Nada, eu sou um pecador. E não somente isso, Senhor, eu ainda estou no meio de um bocado de gente que também peca. Eu também estou no meio de um bocado de gente fofoqueira, que gosta de falar da vida dos outros. Os lábios deles estão impuros, os meus lábios também, Senhor, estão impuros. E eu estou aqui, vou morrer. A santidade de Deus, meus irmãos, nos confronta. Ela não nos deixa estarmos confortáveis com uma vida aonde o relacionamento com Deus não é uma prioridade. Não adianta, irmãos. Nós podemos fazer coisas grandiosas para o Senhor. Nós podemos entrar em nações fechadas aonde o Evangelho não entra. Nós podemos gastar todos os nossos recursos que temos, que conseguimos produzir, para que o Evangelho dele chegue até os confins da terra. Nós podemos vender tudo e dar aos pobres. Podemos fazer coisas extraordinárias acontecerem em nome do Senhor, mas ainda assim podemos não conhecer a esse Senhor. E é isso que Deus não quer. Muitos querem fugir disso, porque a presença de Deus revela quem nós somos. Por isso que muita gente não gosta de orar, porque quando a gente vai orar, a gente escuta a voz de Deus, e quando a gente escuta a voz de Deus, na maioria das vezes é aquilo que a gente não gostaria de ouvir. A gente entra na presença de Deus: Senhor, eu queria uma direção para isso, Senhor, tal coisa, o Senhor está se agradando, e o nosso coração está dizendo: eita, Deus vai dizer, está massa, vai lá, continua, é assim mesmo, e tal, bota a tua força nisso. Aí o Senhor vem e diz: ei, está tudo errado, para tudo. Não, Senhor, mas como é que eu vou parar? Eu não posso parar. A gente vive num mundo rápido demais, sim ou não? Lá no meu Instagram, eu fiz uma caixinha de perguntas hoje, perguntando sobre evangelismo. E uma das perguntas que fizeram é: como evangelizar em um mundo tão rápido? Legal a pergunta, né? Um mundo tão rápido, tão dinâmico, onde as pessoas estão correndo, querendo fazer, querendo produzir, querendo ter, querendo conquistar. Como falar de Jesus no meio dessa geração? R. Bela Guarda, entra lá, que aí você vai ver o que foi que eu botei lá.
Mas eu respondi hoje. Mas essas coisas que nós podemos fazer, elas não substituem o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Mateus capítulo 7, o Senhor diz que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome, Senhor, nós fizemos sinais, prodígios e maravilha. Senhor, em Teu nome nós fizemos grandes coisas acontecer nesta terra. Mas o Senhor dirá: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus não está dizendo: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque vocês não conseguem fazer isso, porque vocês não conseguem fazer aquilo. Ele está dizendo: eu não vos conheço. Isso diz respeito à intimidade. Um missionário veio do sertão aqui para Natal, e ele ligou para mim angustiado: pastor, que está um negócio aqui, essa terra de doido. Eu digo: meu filho, você está dentro da selva de pedra. Aqui o coco é seco, a água é bem pouquinho. Ele diz: rapaz, capital não é terra de gente não, o povo aqui. Eu digo: por quê, rapaz? Eles são lá no interior, é bom demais. De manhãzinha eu acordava, ajeitava o café da manhã, e aí eu pegava o carro, ia visitar um irmão, depois ia orar por outro, e ia por ali, parava numa calçada, conversava com o velho, falava com o menino e tal. Ia para casa, almoçava, de tardezinha, já ia visitar outra pessoa que estava enferma e tal. Eu disse: e aqui? Ele disse: meu amigo, para você visitar uma pessoa, você tem que marcar, ver o dia que a pessoa pode. Aí acaba tem que falar com a mulher, para ver se a mulher deixa o cara ir. Aí é um moído, modo do mundo. O homem já faz aqui vários dias que eu estou querendo visitar alguém e não consigo falar com ninguém. Todo mundo quer viver distante. Sabe por quê? Porque se a gente viver perto, a gente revela quem nós somos. E nós não queremos que as pessoas conheçam quem nós somos. Nós não queremos viver a luta e a adversidade que o nosso irmão está passando. Deixe ele com a luta dele lá, que eu fico com a minha luta aqui. Eu já tenho a minha luta aqui, como é que eu vou pegar a luta do outro? E nós transferimos esse mesmo relacionamento plastificado para o nosso relacionamento com o Senhor, para o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos as bênçãos que Ele pode nos dar, nós queremos as revelações e as direções para fazermos as coisas melhores que nós fazemos. Mas será que estamos dispostos a gastar tempo em oração, jejuando? Nós criamos um grupo aqui, alguns pastores aqui da igreja, e a gente começou a desafiar a galera: pessoal, vamos jejuar e tal. Pessoal, vamos comer o jejum, 40 dias só de líquido, vamos lá. Eita, 40 dias e tal, não sei o que. Vamos lá, e eu encabecei, fui o primeiro. Entrei, eu digo: eu vou logo começar para poder começar, para puxar os outros. Foi estreito, 40 dias não é fácil não. Mas na minha cola veio pastor Lucas, depois veio pastor Ricardo, depois veio outros pastores, e eles foram também emendando. E a galera fazendo, quem podia fazer 10 fazia, quem fazia 20 fazia, quem fazia 30, um começou fazendo 20, depois foi para 40, ele me disse que agora vai estender por mais 10, 50, eu digo: pronto. E aí eu adicionei a eles, eu disse: pessoal, vamos fazer agora um outro jejum. Como é, pastor, o jejum? Aí eu fui lá no chat GPT e coloquei lá, pedi para ele fazer uma planificação de leitura bíblica de 40 dias. Para que ele fizesse ali 40 dias, lendo a Bíblia todo dia, para que depois de 40 dias a gente tivesse lido toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. 2 horas e meia de leitura todo dia. Faz o jejum de alimentos ser fácil. Ninguém conseguiu fazer ainda. Agora em janeiro, dia 1º, nós estamos começando um outro 40 dias, os 40 primeiros dias do ano. Junto a parte de alimento e a parte de leitura. Mas sabe por que é mais difícil?
por causa das 2h30 de tempo que nós temos que tirar para ler a palavra. E a gente não tem 2h30 para dar para o Senhor de leitura bíblica. Essa é a verdade. Dói, mas é a verdade. Não temos todo esse tempo, é muito tempo, 2h30. Pastor, pode ser ouvindo a Bíblia? Não, não pode ser ouvindo não. Porque ouvindo você vai escutando e vai fazendo várias outras coisas. Ou seja, o seu ativismo não para, você divide. Se for homem, então a mulher até, né? Pode ser que ela consegue fazer mais de uma coisa. Agora o homem, né? A mente, o cérebro só tem um lado, né? Então não dá. Tem que ser lendo. Pega a bíbliazinha de papel, não pode ser nem a digital, tem que ser a de papel mesmo. Pega ela lá todo dia, senta e faz a leitura. 2h30. Desafio aí para você. Isaías agora estava se deparando com ele mesmo, com quanto de pecado havia sobre a vida dele, o quanto a santidade de Deus revelava quão falho ele era. Assim como foi com Paulo, assim também estava sendo com Isaías, confrontado com ele mesmo. Mas Deus, meus irmãos, Ele é tão misericordioso e bondoso que Ele nos capacita para que nós possamos, aí sim, servi-lo em espírito e em verdade. Aí sim, depois que nós entendemos a sua santidade, depois que nós somos impactados por ela, depois que nós experimentamos um relacionamento verdadeiro com esse Deus, aí nós estamos prontos para fazer a vontade de Deus. Porque se assim nós estivermos nesse relacionamento com Ele, irmãos, não vai haver briga quando Deus disser assim, muda a rota. Para de fazer isso. Larga isso de mão, não vai haver guerra, porque nós vamos estar alinhados com um Deus que nós conhecemos em espírito e em verdade. Nós saberemos que os seus planos são planos de paz e não de guerra, que o fim que Ele deseja é um fim abençoado e não de maldição para as nossas vidas. Mas precisamos entrar nesta dimensão. Nós vamos então, depois que conhecermos Ele, ouvir aí sim. Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai? Quem está disposto a ir? Não apenas ir para nações, não apenas ir profetizar para uma pessoa, mas para fazer coisas extraordinárias para o nome do Senhor. Porque aí não será do nosso jeito, será do jeito do Senhor. Muitas pessoas me perguntam, pastor, qual profissão eu estudo para poder fazer missões? Eu digo, estude primeiro a palavra de Deus e conheça o seu Senhor. Porque talvez você gaste aí 5 anos, 6 anos estudando medicina para poder usar isso na obra de Deus. E Deus vai lhe mandar para um lugar onde você não vai usar nada daquilo. Onde o trabalho que você vai fazer lá é muito mais de técnico de enfermagem do que de um médico. Quantos missionários eu não encontro? Fazendo curativo, ajeitando o dedo, ajeitando o pé, ajeitando isso, ajeitando aquilo outro. Não é o que nós podemos ter e fazer para o Senhor, mas é o quanto nós estamos disponíveis para fazer a vontade do Senhor. É o quanto nós queremos que Ele nos use com poder e com grande glória. Para isso, precisamos estar dispostos a virar a página da vida que reina em nossos corações. Hoje é o dia, eu não vou esperar para o final do ano. Eu não vou esperar para o culto da virada. Eu não vou esperar para saber quem é que vai pregar, para poder ver se a minha vida naquele dia vai ser transformada. Não, hoje nós podemos ter a nossa vida transformada para a glória do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então fique em pé em nome de Jesus. Moisés, ele se sentia incapaz.
de fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, porque ele era gago, a sua fala não era expressiva o suficiente do jeito que ele via as pessoas se portarem lá no Egito. Ele tinha vindo de lá. Ele sabia como era que as pessoas se apresentavam a Faraó, falavam, o quanto eloquente aquelas pessoas eram, e ele lembrava delas e dizia: Senhor, como é que eu vou lá falar com o Faraó? Nem falar eu sei. Mas aí é onde o extraordinário acontece, meus irmãos. Deus, Ele não precisa daquilo que eu e você sabemos ou não fazer. Ele nos deu o seu Espírito Santo, e esse Espírito, ele distribui dons, e esses dons são entregues conforme a vontade do Senhor, porque Ele sabe como você pode utilizar cada dom. Ele nos dá a ferramenta que Ele sabe que eu e você saberemos usar. Ele sabe o dom que, pastor, mas eu queria ter tal dom. Nada impede de você buscar a esse dom, mas saiba que o Espírito vai dar aquilo que Ele desejar. O Senhor te conhece, meu irmão. Ele sabe como é o seu coração. Ele sabe como é o meu coração. Ele sabe as mazelas que existem em mim e existem em você. Ele sabe o quanto nós nos inclinamos para a carne e para onde nós nos inclinamos. Ele sabe, o Senhor nos conhece. E por tanto nos conhecer, Ele faz as coisas de uma forma que tudo vai cooperar para que ao final o nome dEle seja glorificado.